Olá, seja bem-vindo à série Catecismo. Hoje falaremos sobre os 10 mandamentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17, estão ali descritos os 10 mandamentos. Moisés estava lá em cima do Monte Sinai e recebe de Deus esses 10 mandamentos para pautar, orientar a vida do povo de Deus dali em diante. Esses mandamentos, eles podem ser divididos para facilitar aqui a nossa compreensão em dois blocos. Um primeiro bloco que fala sobre alguns pontos relacionados a como nós devemos nos relacionar com Deus, e uma segunda parte que fala sobre como então deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aqui só usando uma analogia, então os 10 mandamentos eles trabalham a nossa relação vertical com Deus e também horizontal que vai aqui nos envolver. E passando do primeiro, para a gente começar aqui a conversa, o primeiro dos mandamentos é: não terá outros deuses. Nós somos chamados a ter apenas um único Deus, que é o Senhor. Mas nós precisamos ser sinceros e realistas, porque muitas das vezes, apesar de nós não termos outros deuses às maneiras antigas, nós temos colocado algumas coisas como deuses na nossa vida. Na nossa atualidade, há pessoas que colocam, por exemplo, o dinheiro como um Deus sobre a sua vida. Eles vivem com este propósito, com este foco, e pelo nome do dinheiro eles fazem qualquer coisa. Outros é o trabalho, outros é a saúde, outros é a família, e seja qual for essa perspectiva, a palavra de Deus nos diz com o mandamento: não terás outros deuses, só um Senhor, só um Deus. E Ele deve então comandar, dirigir toda a nossa vida. O segundo mandamento: não farás imagem. E ali o texto fala mais a respeito, nada de madeira, de pedra, nenhum material tentando representar quem Deus é. E justamente Deus está fazendo aqui um pedido para que nós nunca venhamos a tentar representá-lo de uma maneira estática, morta, porque o nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro, que age, que fala, que está presente aqui agora conosco. Por isso, Ele nos chama a não sermos daqueles que ficam olhando para trás ou apenas vivendo a recordação do que Ele fez, mas que a gente tem essa viva imagem dEle. É mais ou menos um exemplo aqui para a gente pensar sobre isso, é como uma fotografia. Ao invés da gente se relacionar com os nossos filhos, a gente se contenta apenas com uma fotografia deles. Fala: olha, eles são tão queridos, eles são tão bonitos, eu amo eles tanto. Mas o verdadeiro amor que nós podemos demonstrar a eles seria ter um relacionamento com eles, real, uma interação verdadeira. E esta é a possibilidade que nós temos como ser. Por que faremos imagens esculpidas se nós temos o privilégio de nos relacionarmos com o Deus que está vivo e presente na nossa vida? Por isso é mandamento: não farás imagens. O terceiro é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Precisamos ser cautelosos, dar o devido valor ao nome do nosso Deus. Muitas das vezes nós não controlamos e colocamos o nome de Deus em qualquer outra situação, mas aqui esse mandamento nos chama a ter reverência ao nome do nosso Deus, a tratá-lo com o devido respeito, a colocá-lo na reverência que Ele merece como nosso Criador, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. O quarto, lembra do dia de sábado. E aqui o mandamento inicial do povo de Israel era: trabalharás 6 dias e no 7º dedicará esse dia ao Senhor. Não apenas um dia de descanso, não é o dia de ficar em casa, perna para o ar e descansar, mas era também chamado o dia do Senhor, o dia para honrar a Deus. Aquele que te deu a condição de trabalhar os outros 6 dias. Aquele que te abençoou com provisão, com condições, com saúde, com vida, com oportunidades. E ali então esse 7º dia de descanso. E o dia do Senhor não é um dia apenas focado no nosso descanso pessoal,
mas é um dia que nós separamos para honrar aquele que merece ser honrado nesta semana e vida que nós trilhamos. Hoje nós temos o domingo como a data da ressurreição, o dia da ressurreição, é por isso que nós celebramos o dia do Senhor no domingo, mas esse mandamento nos remonta então a termos essa atitude de reverência, de não passarmos uma semana sem honrarmos aquele que merece ser honrado na nossa vida. Temos nós feito isso? Porque esse é um princípio que ele nos chama a desenvolver e a ter na nossa vida. A reconhecer que ele está sobre nós, a reconhecer que tudo vem dele e que nós devemos então, em gratidão, honrá-lo e agradecê-lo. O quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Aqui começa o segundo bloco, que começa a delinear os nossos relacionamentos com o nosso próximo. E nesse quinto mandamento aqui é falado sobre o nosso relacionamento familiar, para que nós venhamos a honrar aqueles que são os nossos pais e mães, a cuidar deles. Honrar significa cuidar, significa ouvir, significa caminhar próximo deles e em qualquer das oportunidades que nós temos, honrá-los na nossa vida diante dos outros e também para com eles expressarmos a nossa gratidão e alegria por sermos seus filhos. Nem sempre os nossos relacionamentos são os melhores com os nossos pais, mas isso não nos excusa da responsabilidade de nós honrarmos nosso pai e mãe. Esse é um mandamento que vem com promessa, porque a palavra nos diz que quando a gente honra o nosso pai e mãe, são prolongados os nossos dias na terra. Por isso que eu e você venhamos a viver muito pelo fato de sermos obedientes em honrar o nosso pai e mãe. O sexto é óbvio, que diz: não matarás. Por que nós devemos não matar? Porque Deus é o Criador da vida, porque nós somos chamados a amar o nosso próximo acima de toda e qualquer coisa. E se nós matamos, nós estamos indo contra aquilo que o próprio Deus criou. Nós estamos violando a criação de Deus, que é essa pessoa maravilhosa que Deus criou a sua imagem e semelhança. Por isso, somos chamados a cuidar e a não matar. O sétimo: não adulterarás. A nós sermos cuidadosos, respeitosos, a honrarmos o casamento, o matrimônio como relação entre um homem e uma mulher e a sermos fiéis uns aos outros nessas relações. O oitavo: não roubarás. O Senhor, Ele nos honrará com trabalho, com provisão, Ele nos dará oportunidades de receber o pão de cada dia que cada um de nós precisamos, e para isso nós não precisaremos tirar do nosso próximo, porque Ele trabalhou, Ele recebeu, e roubar significa apropriar-se daquilo que outro trabalhou, apropriar-se do trabalho de outro, do fruto do trabalho de outro. E isso é algo que o Senhor abomina, e nós também devemos ter esse cuidado. Da mesma maneira como nós não queremos ser roubados, nós também devemos não roubar. Não dirás falso testemunho, que da nossa boca saia verdade em todo o tempo. Mas às vezes nós somos tentados a mentir para facilitar as coisas, para melhorar a nossa história, para nós parecermos melhor na história, e nós somos chamados então a não dar falso testemunho. E o último: não cobiçarás. O texto lá, as explicações diz: não cobiçarás os bens, a mulher, não cobiçará o animal, não cobiçaremos nada que é do próximo. As conquistas dos outros, a vida dos outros, são dos outros. E nós devemos então não viver na comparação, não na cobiça de querer ter o que os outros têm, mas a cada dia receber e buscar o que o Senhor tem nos dado. Esses são os 10 mandamentos, que podem ser divididos do 1º ao 4º em mandamentos que delineiam a nossa relação com Deus, e do 5º ao 10º delineiam a nossa relação com o nosso próximo. Nós podemos aqui levar em consideração que todos esses mandamentos, hoje, nós como cristãos devemos também respeitá-los, mas eles então são trazidos à luz dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos. Jesus fala para nós que a gente não deve apenas seguir o 6º mandamento, que é não matarás, mas a Bíblia mesmo nos diz, a palavra do Senhor nos diz, em Mateus, ele vai falando: mas todo aquele que no seu coração odeia o seu irmão, lá no seu coração ele está como que matando.
Aquele que deseja a mulher do próximo no seu coração está adulterando. E então Jesus amplia e explica de uma maneira um pouco mais profunda, dizendo que não se trata apenas de não fazer o que essa lista diz, mas se trata de termos um coração que nunca deseja nada do que consta nessa lista. Estamos nós alinhados, enquadrados, santificados, ao ponto do nosso coração em nenhum momento desejar nada que consta aqui nos 10 mandamentos? Porque não se trata apenas, como Jesus nos ensina, de não praticar, mas a motivação que vem de lá de trás, o pecado que está a contaminar o nosso coração, a nossa visão, a nossa ação, lá de trás. Nós precisamos então ter essa pureza de intenção, onde o nosso coração não deseja o mal do nosso próximo, o bem do nosso próximo. Nós não roubaremos, nós não tomaremos o nome de Deus em vão, nós não teremos outros deuses, porque as nossas motivações, o nosso foco estará correto. Por isso que a gente possa aprender e a entender que a nossa vida com Deus, ela também é delineada nessas duas dimensões, a dimensão vertical, nosso relacionamento com Deus, que é importantíssimo nós termos Ele acertados através de Jesus e com o Pai, através do Espírito Santo, mas também que a gente aprenda a viver bem com o nosso próximo, amando-os uns aos outros e a sermos corretos, a termos o coração que Deus deseja que cada um de nós tenhamos. Que Deus abençoe e que os 10 mandamentos sejam uma verdade a cada dia na nossa vida como cristãos, por ser ali um claro exemplo de que nós temos um coração cada vez mais perto de Deus, ou delineado à maneira de Deus e não como do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa jornada. Deus te abençoe.